pessoal, nós somos um dos grupos de física e vamos apresentar sobre o tema de eficiência energética relacionado ao consumo consciente de energia. Meu nome é Davi. Meu é Mário. E o meu é Gleison. É isso, vamos começar. Primeiro explicando um pouco sobre energia e energia elétrica. O que é energia? Energia não tem um conceito específico, então vamos usar o do dicionário mesmo. Energia é a capacidade de se produzir trabalho. E também, então, seguindo esse conceito, o que é energia elétrica? Energia elétrica é a capacidade de uma corrente elétrica produzir trabalho. O que é corrente elétrica? Nossa, tanta dúvida assim. Bom, corrente elétrica é o fluxo de partículas carregadas em um condutor. Esse fluxo é provocado por uma diferença de potencial. Eu vou usar aqui essa imagem, que é um condutor, um fio de cobre. E neste ponto do fio, para este ponto do fio, existe uma diferença de potencial. Nesse ponto pode faltar elétrons e desse lado aqui tem um excesso de elétrons. Desse lado aqui, os elétrons vão fluir para lá e esse fluxo de cargas que se chama corrente elétrica. Essa energia elétrica ela pode ser gerada de duas maneiras. Pode ser de uma maneira mecânica, como Faraday explicou, com os ímãs elétricos, e também de maneira química, como a pilha de Daniel. Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso tema, certo? Bom, as fontes de energia que são mais usadas no Brasil, como o Brasil ele tem seu vasto território e muitos rios e seus subafluentes, nós usamos a fonte de energia para produzir energia na forma de eletricidade. Nós usamos as usinas hidrelétricas, que corresponde a 76,8% de toda a matriz energética brasileira com relação à produção de energia elétrica. Visto que nas últimas décadas o Brasil ele necessitou muito a necessidade de energia elétrica, não em ambientes residenciais, mas sim industriais. O setor industrial é o que mais consome energia elétrica. Em segundo lugar, como fontes de energia usadas no Brasil, nós temos em 7,9% o gás natural. Em terceiro lugar, nós temos a biomassa, que é uma termoelétrica com 6,8%, e depois vem o petróleo e seus derivados com 3,3%, certo? Bom, com relação às usinas hidrelétricas que o Brasil, em uma comparação com os países da Europa, ele tem uma singularidade, é que o Brasil ele usa, como já foi dito, como principal fonte de energia as usinas hidrelétricas. E de acordo com a ANEEL, existem três tipos de usinas hidrelétricas, que são as CGHs, que produzem no máximo 1 megawatt. 1 megawatt é a unidade de potência e 1 mega é 10 elevado a sexta, certo? E nós temos as pequenas centrais hidrelétricas, chamadas de PCHs, que produzem de 1 megawatt até 30 megawatts, e as grandes usinas hidrelétricas que consomem acima de 30 megawatts. Nós temos exemplos de grandes usinas hidrelétricas, nós temos a usina Tucuruí e a futura Belo Monte, mas temos outras usinas PCHs que abastecem o local, a região onde ela foi instalada. Bom, agora falando sobre eficiência energética especificamente. Eficiência energética consiste em obter o melhor desempenho de utensílios, objetos, sei lá, na nossa casa, com menor consumo de energia e menor gasto nessa energia. Bom, um pequeno exemplo disso seriam os ar-condicionados antigos. Esse aqui, que é um quadrado bem antigo, ele consumia bastante energia. E isso não era muito bom, porque apesar do conforto, o gasto com a conta de luz era alto, e sem falar que o consumo dele também é alto, ou seja, sobrecarrega a fonte de energia, no caso local. Foi mudado esse ar-condicionado ruim por aqueles ar-condicionados split. Esses ar-condicionados eles são mais eficientes, por quê? Porque eles conseguem chegar no objetivo, que seria manter o ambiente confortável, com menor consumo de energia comparado com aquele. Em relação a isso, em 85 foi criado o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, ou Procel com C. Aqui o Procel com C. Uma das iniciativas desse programa consistia em obter o selo Procel, que é aquele selo que tem nas geladeiras, essa daqui, esse selo normalmente de geladeira e eletrodomésticos, ele mostra o consumo relativo de aparelhos de marcas diferentes, para poder provar que um aparelho consome menos energia e é mais eficiente que o outro.
Relacionando esse conceito de eficiência energética com a física, a gente pode falar de um pouco de termodinâmica, da primeira lei, que seria a energia interna. Bom, a eficiência energética consiste em tentar diminuir essa energia desperdiçada. No caso, voltando ao exemplo dos ar-condicionados, do ruim e o bom, que seria o split, aquele antigo, o antigo, ele aquecia muito, o compressor dele aquecia muito. Ou seja, a energia que ele utilizava, a energia elétrica que vinha até ele, boa parte era desperdiçada produzindo calor e não fazendo o que ele deveria fazer, que era manter um ambiente refrescante. Olá pessoal, dando continuidade ao tema, eu vou propor métodos para que possa realizar o consumo inteligente de energia elétrica. Como assim? Vamos realizar uns métodos simples, básicos, que qualquer pessoa pode fazer em sua casa para utilizar apenas no essencial, na realidade. O primeiro é a parte da iluminação. É consumido bastante energia elétrica na iluminação. Você pode aproveitar ao máximo a iluminação solar sem deixar ligada as lâmpadas na sua casa. Se tiver alguma lâmpada ligada que não esteja sendo utilizada no momento, não precisa deixá-la ligada, certo? Além de economizar energia, vai aumentar a vida útil da lâmpada. E você não vai precisar trocar lâmpadas com tanta frequência quanto você trocaria se tivesse deixado ligada. E prefira lâmpadas que tenham uma eficiência maior, como por exemplo a lâmpada fluorescente ou até a LED. Porque a lâmpada incandescente tem só 8% de eficiência, a lâmpada fluorescente tem 32%, então a vantagem de eficiência na utilização é ganha pela fluorescente em relação à incandescente. E outro caso seria a utilização do chuveiro elétrico. Aqui na nossa região não é tão utilizado, mas em ambientes frios, prefira chuveiro que tenha o regulador de potência, que você não regula para uma água muito quente em ambientes frios, regula para que fique agradável e não gastar tanta energia elétrica. E evite demorar muito no banho também, isso é muito importante. Outro aparelho que gasta bastante energia também é a geladeira. Ah, nossa querida geladeira, onde guarda nossos queridos alimentos. Certo? Certo. Ela consome bastante energia. Prefira geladeiras que tenham, sabe o selo do Procel, que já foi citado aqui? Se você for comprar uma nova geladeira, prefira que tenha maior eficiência energética. Claro, vai dizer lá, e já foi explicado essa parte. Se você tem uma geladeira antiga na sua casa, tome cuidado para que a vedação da porta, aquela coisa de borracha que quando tu fecha, encosta na geladeira, não esteja danificada. Uma pequena curiosidade, uma forma de ver se essa vedação está certa, está correta. Primeiro, você pega na sua geladeira, você abre a porta e pega uma folha de papel. Coloca a folha de papel na porta e fecha a porta. Se você puxar a folha de papel e simplesmente ela sair, então quer dizer que a vedação não está perfeita, não está boa. Tem que levar em como eles diz, alguma oficina que conserte ou troque essa vedação. Agora, se você simplesmente colocar, fechar a porta e ela ficar presa, o papel ficar preso, então quer dizer que ela está vedando bem a sua geladeira. Continuando no assunto, outro detalhe que é muito importante é não deixar a porta da geladeira aberta. Porque o compressor, que é aquele motorzinho que fica lá embaixo da geladeira, ele vai trabalhar muito mais, porque o calor vai entrar na geladeira e ele vai trabalhar muito mais para manter a temperatura que está lá dentro. Outro detalhe bastante importante, quando você for pegar as coisas da sua geladeira, evite ficar abrindo toda hora a porta. Tipo, abra de uma vez, pegue todas as coisas que você precisar e feche. E seja rápido. Outro detalhe é encher a sua geladeira de muitas coisas. Claro, isso é legal, pô, tem bastante coisas, mas imagine a situação. A geladeira está cheia de coisas. O funcionamento da geladeira consiste em um processo de convecção. O ar quente sobe e o ar frio desce. Se tiver muito abarrotado de coisas na geladeira, vai impedir esse processo. Vai dificultar bastante esse processo. E a geladeira vai trabalhar mais também. Outro detalhe é colocar roupas para secar atrás da geladeira. Isso vai fazer o compressor trabalhar demais, porque vai impedir a troca de calor naquela grade que tem atrás dela. Não faça isso, não faça isso. E só uma curiosidade, prefira colocar a geladeira um pouquinho mais afastada da parede, não muito encostado, para não impedir a troca de calor também, pelo mesmo processo. Outro utensílio é o ferro elétrico, ferro de passar roupas. O ferro de passar roupa é um processo muito simples, ele transforma a energia que ele recebe em calor. Aquele ferro é utilizado para passar roupas e tudo mais.
Quando você for passar suas roupas, não fique ligando uma por uma, passando a roupa uma por uma. Prefira passar várias de uma vez. E quando você ligar a tomada, já tem aquele aquecimento inicial, passe as roupas mais finas que é necessário uma temperatura menor. Desligue da tomada e aproveite o calor que ainda há no ferro. Ele vai demorar um pouquinho para esfriar. Então você pode utilizar esse calor restante que vai sobrar no ferro para passar algumas outras roupas. Bom, outros métodos que a gente pode citar aqui para se alcançar uma grande eficiência energética na sua casa, ou seja, você fazer muito com menos, nós temos aqui os ar-condicionados. Se você for comprar um ar-condicionado, por favor, olhe o selo Procel, como foi dito pelo nosso querido amigo. Bom, além disso, outra coisa que as pessoas pecam muito em usar ar-condicionado tipo em um dia muito quente, como é no caso do Brasil, você colocar o ar-condicionado em uma temperatura muito baixa. Tipo, está mais ou menos 30 graus em ambiente natural, aí você coloca o ar-condicionado com 16 graus. Bom, não faça isso. Primeiro porque a temperatura que está no termostato, que é aquele visorzinho que mostra quantos graus está no exato momento, que ele quer chegar a esse exato momento, nunca vai ser alcançada. Se você colocar até 16 graus em um ambiente muito quente, a temperatura nunca vai ser alcançada. Segundo, o compressor, que é como se fosse um motorzinho que fica atrás do ar-condicionado, ele vai ter que trabalhar mais. Isso vai consumir mais energia. Ele também vai sofrer aquecimento, que pode danificar o seu ar-condicionado. Então, por favor, não faça isso. Nós podemos citar a televisão e os amplificadores de som. Bom, na televisão é o seguinte, todo mundo tem o costume de noite ou numa madrugada, você dormir com a TV ligada. Por favor, não faça isso, porque isso consome muita energia. Você pode colocar no modo de temporizador, que ele vai desligar, você pode programar para desligar depois de meia hora ou 10 minutos, ok? E também não tem quando você desliga o aparelho eletrodoméstico e não fica aquele sinal vermelho. Nós temos o modo chamado standby. Esse modo standby também consome muita energia, porque no caso o aparelho não está desligado, ele está em repouso. Ele só está querendo um sinal do controle remoto para poder voltar a funcionar. Isso também consome muita energia. E sobre os computadores e notebooks, nós podemos citar os estabilizadores e transformadores. Bom, os estabilizadores que você usa no seu computador é para estabilizar a corrente elétrica. E os transformadores é para você transformar a voltagem de 220 para 127 volts. Bom, não é muito aconselhável que você use esses transformadores e nem estabilizadores. Primeiro porque nos computadores de qualidade, ele já tem um mini transformador e um mini estabilizador. Às vezes eles são até melhores do que os estabilizadores e transformadores que você usa fora a parte. No caso, não tem necessidade de você usar, já que já tem no computador. Mas se você mora em uma região industrial, que tenha várias indústrias e que seja constante a queda de energia, então nesse caso você usa o estabilizador e transformador. Como já foi dito, o Procel, que é um programa do governo, sempre quando você for comprar um aparelho eletrodoméstico, use o selo Procel, porque ele relativiza de A até G qual é o aparelho mais eficiente ou menos eficiente, certo? De marcas diferentes. Então é aconselhável que você use isso. Bom, esse foi o nosso vídeo a respeito de eficiência energética. Por favor, responda a nossa pergunta. Bom, na sua opinião, a população brasileira sabe fazer o uso consciente da energia? Ela sabe fazer o uso eficiente dessa energia? Analise se você mesmo consegue chegar na eficiência energética, ou seja, no consumo consciente de energia. Vamos propor também uma atividade de entrevista. Entreviste alguém na sua casa, seu parente ou seu vizinho, se ele tem o seu consumo consciente de energia, se ele consegue, ao sair de um local, apagar as luzes ou usar poucos eletrodomésticos ligados ao mesmo tempo, ou seja, converse, debate. E pergunte a ele se ele tem consciência desse desperdício de energia. É isso, gente. Obrigado por ter assistido ao nosso vídeo. Obrigadão. Deixe seu joinha, deixe comentários a respeito, fique à vontade, você não seguir. E pode fazer qualquer tipo de pergunta que a gente responde. E por favor, assista nossos vídeos complementares e nossos outros vídeos assim que nós selecionamos para vocês nas nossas playlists. Até mais. Até.